Olá, graça, paz e vida nova. Seu irmão em Cristo, Wellington de Souza, e mais um tempo de reflexão para o meu e para o teu coração. A escritura que nós vamos ler me trouxe duas lembranças antigas. Uma, quando os irmãos das igrejas evangélicas faziam cultos, na frente da minha casa, nos vizinhos e tal, eu ficava sentado numa muretazinha que tinha em frente à minha casa, e de quando em vez um daqueles pregadores me apontava na minha direção e dizia assim: "E você, jovem, você não quer aceitar Jesus?" E eu dizia: "Eu até quero aceitar ele, eu não sei se ele me aceita porque eu sou meio torto." Era o que eu dizia em tom de zombaria. E outra coisa que me fez lembrar era um jovem que esteve numa faculdade, não me lembro exatamente qual, mas ele passou 4 anos nessa faculdade, e quando terminou a faculdade, ele deu um testemunho na igreja dizendo: "Graças a Deus, nunca descobriram que eu era crente e correu tudo bem, senão eles iam ficar me chateando, mangando de mim, fazendo bullies, se soubessem que eu era crente." Mas passei lá 4 anos e ninguém descobriu que eu era crente. Antes de comentar sobre isso e sobre o texto, deixa eu ler o texto. Marcos capítulo 8, versículo 38, diz assim: "Quando qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." O que é que ele está dizendo nessa escritura? Que ele vai se envergonhar daqueles que se envergonham dele e de sua palavra. Quantas vezes eu já ouvi, até mesmo aqui depois que eu cheguei, conversando com algumas pessoas, que elas são simpatizantes de algumas igrejas ditas evangélicas aqui na nossa área geográfica, E dizem que não começam a frequentar, digamos assim, essas igrejas porque têm vergonha do que vão dizer dela ou dele se mudarem de religião. O problema é que as pessoas acreditam que estão mudando de religião. Eu não me lembro de Jesus Cristo fazer uma pregação ou qualquer um de seus apóstolos e dizer: "Agora você tem que frequentar a igreja X." Ele disse: "Agora você tem que viver como eu lhe ensinei a viver." Uma vez perguntada qual era a verdadeira religião, ele disse: "Assistir os órfãos e as viúvas." Essa é a verdadeira religião, é a religião mais sublime. Ou seja, não adianta eu estar dentro de um templo, independente de qual seja, dentro de uma igreja, independente de qual seja, se no meu dia a dia eu não ajo como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como um cristão verdadeiro. Como eu posso dizer que eu sou um cristão verdadeiro se eu não leio a palavra de Deus, se eu não oro, se eu não consagro, se eu não procuro viver como o Senhor tem me ensinado e tenho desplante, tenho a tolice de dizer que sou filho de Deus? Como assim? Como é que eu vou servir a um Deus se eu não conheço? E por que eu não conheço? Porque eu só conheço Ele de ouvir falar. Eu vou no domingo em um determinado lugar e alguém fala um pouco sobre Ele, mas eu particularmente não tenho buscado. Como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso dizer que sou filho de Deus se de fato eu não busco conhecê-lo? Como eu posso amar a quem eu não conheço de verdade? Só conheço de ouvir falar. Está na hora de a gente dar uma volta de 360 graus, Não sei se é isso, E precisamos mudar a nossa rota, mudar a nossa conduta. Precisamos servir a Deus como Ele de fato quer ser servido, por filhos que de verdade representam Ele na terra e são sua imagem e semelhança. Para e pensa a respeito. Graça, paz e vida nova. A gente se vê por aí, porque nós somos cartas vivas.